bom. Então, nessa parte aqui, se eu não me engano, é a quarta parte da terceira aula, nós vamos mudar, agora nós vamos usar o contador que o próprio for nos dá. O Python, ele vai dar esse contadorzinho para a gente, de alguma forma ali, mas a gente não vai utilizar esse contador de forma explícita. O Pedro aqui vai ajudar a gente, tá bom? Bem, para a gente fazer isso, a gente tem que fazer, a primeira coisa que a gente tem que ver é assim, o contador que o Python nos dá, ele é um pouco diferente desse contador que a gente usou aqui. A gente está usando um contador que ele vai do 1 até n. No caso do Python, a gente tem que, primeira coisa, aprender a lidar com esse contador aqui. Não é um contador que vai de 1 até n, mas é um contador que vai de 0 até n menos 1. Certo? De 0 até n menos 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, a gente tem que fazer esse programa funcionar com o contador começando no 0. Tá bom? Repara que o contador pode começar em qualquer valor. Esse trecho aqui, 789, vai executar n vezes. Começar em 0, executar n vezes é 0 até n menos 1. Se ele quisesse começar em 100, não tem problema. Vai ser 100, 101, tá? Até 100 mais n menos 1. Começar em 0, em si, não muda nada. A única coisa é que agora o meu computador, ele vai ser, o primeiro valor que eu vou ter é 0. E aí, você acha que esse programa funcionaria desse jeito? Mudando o computador para 0? Pedro? Sim, só que ele estaria errado. Sim, porém depende, né? Ele Exatamente. estaria anterior, não é? Ele estaria errado. Por que ele estaria errado? Ele estaria tentando ver o resto da divisão de n por 0. Eu não sei o que É faz verdade. quando você tenta fazer o resto da divisão de n por 0. Vamos pegar aqui? Aí, ele faz o que toda linguagem decente faz. Ele aborda o teu programa, ele te ofende e fala: você não é merecedor que eu continue porque você fez uma divisão por 0. Okay? Divisão por 0 não pode acontecer. Esse é o motivo pelo qual a gente começou com ele valendo 1. Você poderia fazer assim, olha, primeira coisa, mas não faça. Poderia fazer, mas não faça. Eu poderia começar incrementando o contador. E aí, estaria tudo resolvido, certo? Estaria tudo resolvido. Eu começo incrementando o contador, e aí ele funciona igual estava antes. Ele começa em 0, a primeira coisa que eu faço, eu incremento o contador, e aí vai. Isso aqui, o programa funciona. Porque daí ele vai funcionar, vai ficar com um comportamento igual a gente tinha antes. Certo? Mas esse programa está errado. Tá ruim. Não é que está errado, está ruim. Não é um programa legal. O contador, ele espera-se que ele seja atualizado no final. Quando você terminou de fazer o que tinha que fazer, aí você fala, ó, acabei de fazer uma vez, hora de atualizar o contador. Certo? Se você faz alguma coisa e você começa atualizando o contador, nós temos um nome científico para esse tipo de estrutura. Você sabe qual é o nome científico, Pedro? Sei não. Chama gambiarra. Gambiarra. É um negócio feito nas coxas, certo? Gambiarra. Uma gambiarra é quando você pega um negócio, putz, faz funcionar, mas para fazer funcionar, você faz o contador contar de 2 em 2, depois de 3 em 3, depois de 5 em 5. Aí ele funciona. Mas ele não é um contador. Então, alguma coisa ali você teve que forçar a barra para fazer funcionar. Ele dá o resultado correto? Ele dá o resultado correto. A gente fica feliz com isso? A gente fica feliz com isso. Mas a gente deveria ficar orgulhoso? Não. A gente não deveria ficar orgulhoso, porque você fez usando uma gambiarra. Não deveria usar gambiarra. Nesse caso aqui, a gente... Vamos tentar fazer esse programa funcionar. O que você sugere que a gente faça para esse programa aqui funcionar, Pedro? Você viu qual que é o problema, né? O problema é que o contador começa em 0. Ele vai continuar começando em 0. E eu tenho que fazer ele funcionar. Condição, será? Oi? Colocar na condição que para começar a fazer o if, se if for diferente de 0. Pode ser também. Eu poderia fazer um teste. Eu poderia fazer um teste aqui. Se o contador for maior que 0, faça isso. E o contador tem que ficar aqui fora, porque tem que sempre incrementar. Mas não, continua sendo uma gambiarra. Você cria um contador que começa no 0, mas depois você pula o 0. Não legal. Nesse caso aqui, o que a gente costuma fazer? Bem, o problema é o jeito que a gente está usando o contador. A gente está usando o contador como sendo o cara que eu quero dividir. Mas o primeiro cara que eu quero dividir,
não é o primeiro cara do meu contador. Então, agora eu tenho que descobrir como é que eu chego no cara que eu quero verificar a divisão com base no contador que eu tenho. Mas aí aqui é bem simples, tá? Tem até, vou fazer de duas formas diferentes aqui. As duas, para mim, sinceramente, não tem grande diferença nesse momento. Em programas maiores, eu até defenderia uma delas. Mas aqui, o contador está valendo zero, mas o primeiro cara que eu quero conferir se ele divide o número é 1. Quando o contador estiver valendo 2, estiver valendo 1, o cara que eu quero ver se ele divide é o 2. Quando o contador estiver valendo menos 1, o cara que eu quero que ver se divide é n menos 1, o cara que eu quero ver se divide é o n. Então, tem uma operação muito simples de eu transformar o contador no cara que eu quero conferir a divisão. Concorda, Pedro? Sim. I mais Como é 1. que eu faço? O Oi? resto da divisão de n por I mais 1. Exatamente. Aqui a gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente vai ter depois que falar sobre isso daqui, por que os parênteses aqui é importante, mas eu preciso dos parênteses aqui. Se eu não colocar, ele não vai funcionar. Tá, a outra coisa é na hora de acumular, né? Quem que eu acumulo? Eu acumulo o contador? Não, não é o contador, é o divisor. E quem que é o divisor? I mais 1. I mais 1. Certo? O divisor é o I mais 1. Beleza? Tá, isso aqui já vai funcionar, tá bom? Isso aqui já vai funcionar. Vamos pegar aqui, a gente pegar esse cara e colocar, sei lá, o 10, deu 18. Já funcionou, tá bom? A única coisa que a gente pode fazer, e aí eu acho que é um pouquinho de preciosismo, mas eu acho que ajudaria, seria a gente fazer o seguinte, ó. A gente faria o div recebe I mais 1, tá? Aí só que daí, porque daí ele fica mais explícito, fazendo desse jeito. E aí eu pego aqui. Você entendeu o que eu fiz? Sim. O que eu fiz aqui na linha 7? Eu criei uma outra variável que pega o contador e calcula o divisor que eu quero usar. Quando o contador é 0, esse cara vai ser 1. Quando o contador é do mesmo jeito. E aí eu uso o divisor para todos os outros. Então, n% div, inclusive fica mais explícito o que está acontecendo. Tá bom? E aí eu vou rodar aqui. Vou botar o 5 e a resposta é 6. Se eu colocar o 10, a resposta é 18. Tá bom? Então, beleza, vamos pegar esse cara aqui para a gente trabalhar. E agora a gente vai ver. Bem, primeira coisa, se a gente tem todo esse trabalho aqui, por que eu usei um contador começando em 0 e não um contador começando em 1, já que eu tive um pouco mais de complicação para usar o contador em 0? É que a gente vai dar o último passo, a gente vai parar de usar o contador explicitamente se a gente não tiver nenhuma razão para isso. Primeira coisa, põe na cabeça, o que está acontecendo por trás é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Só que a estrutura vai me oferecer uma maneira de a gente lidar com o contador sem que a gente tenha que inicializar explicitamente, incrementar explicitamente, tá? E aí, é o passo que a gente vai dar aqui. Eu vou pegar. Eu não vou inicializar o contador. Eu não vou incrementar o contador. E eu vou usar o contador aqui no for. Beleza? O for, ele tem essa característica. Além de ele executar o cara N vezes, ele pode te dar um contador. E esse contador vai receber 0, 1, 2, até N-1. Era exatamente o que a gente tinha antes. Antes a gente tinha esse contador, mas esse contador estava explícito. Eu criei o contador explicitamente, eu inicializei ele explicitamente, eu incrementei ele explicitamente. Agora, eu estou fazendo o contador, mas o for é que vai controlar para mim. O for vai inicializar o contador com 0, depois com 1, depois com 2, até n-1, certo? E, no caso do for, ele vai ser sempre com 0. Por isso que a gente fez ele com 0 ali, porque para a gente substituir por for, a gente tem que ter noção de que ele vai sempre começar com o valor 0, tá bom? Então eu tenho aqui. Nesse caso aqui, como é que você lê esse programa? Repara que as coisas já acontecem umas mágicas aqui, que se você não entende o que está acontecendo por trás, é difícil, talvez, de você inferir o que vai acontecer da linha 6 até a linha 8. Mas a linha 5 está me dizendo assim, olha,
eu vou executar esse for n vezes, é o que o range n está me dando, e eu vou usar um contador i para essas n vezes. E esse contador i começa com 0. Tá bom? Vamos lá, vamos rodar aqui, ver se é isso mesmo, né? Vou colocar lá 5, beleza? E vou colocar 10, 18. Tá aí. Ok? Mas para o for desse daqui, já tem um monte de coisa que está acontecendo lá por trás, que a gente... Bem, não é trivial. Se você nunca programou, não é trivial, e você tem que... Talvez você consiga adivinhar o que está acontecendo ali, mas é natural que você fique um pouco perdido, tá? Mas agora não, agora eu imagino que a gente foi fazendo passo a passo até chegar aqui, então eu imagino que você deve estar confortável com essa estrutura aqui. Então, o que nós temos? Bem, vamos lá, Pedro, diga para mim. Vamos lá, linha a linha. Linha 1, o que eu tenho? A entrada. Entrada. Linha 3. É o inicialização do acumulador. Do acumulador. Linha 5. O laço de repetição. Sim. Mais o quê? Mais o contador. Isso. E o contador começa com quanto? Com 0. Com 0. A repetição acontece quantas vezes? N vezes, que é o da N entrada. vezes. Perfeito. A linha 6, interessante. O que é a linha 6? É o número que a gente vai ver se é divisor, que ele não pode ser 0. Exatamente. E como é que eu faço? O que eu fiz? Eu peguei o contador e, a partir do contador, eu concluí qual que seria esse divisor. Fiz essa operaçãozinha aqui para descobrir como é que eu pego o contador e converto no divisor que eu quero. Aí a linha 7. Tá vendo se o número é divisor. Exato. Se for Linha o resto 8. 0 é divisor. A linha 8. É o acumulador. Já atualizo o acumulador. É a E atualização. aí, a linha 10. A saída. A saída. Olha que bonitinho. Olha que programa bonitinho que a gente fez. Tudo bem? Tranquilo. Alguma dúvida? O professor, perdão, como você não colocou um valor inicial para o i, ele começou com 0, é isso? Exatamente. O for faz isso para mim. Mesmo que eu tivesse colocado no valor inicial. Poderia ter colocado aqui, ó. I recebe 5. I recebe 5. Faz a menor diferença. O for vai inicializar com 0. Tá, entendi, valeu. O for vai fazer o contador começar do 0 e ir até n menos 1. Tá bom? Mais alguma dúvida? Vamos lá. Eu vou começar um outro programa agora. E nós vamos ver se o número é primo. Tá bom? Nós vamos tentar mexer, fazer um programa para descobrir se o número é primo. E aí a gente vai imprimir se ele é primo ou se ele não é. Vou zerar aqui, bem, vai ser basicamente a mesma coisa que a gente já fez um outro, Pedro vai ajudar aqui. Eu começo com N, tá? Faço a entrada com N. Aí o que eu preciso? Como é que você faria para descobrir se o número é primo, Pedro? A soma tem que ser o valor mais 1. Essa é uma maneira, mas a gente não vai fazer com esse truquezinho exatamente. Vamos voltar no contar os divisores, pode ser? Uhum. Se eu vou contar os divisores, então como é que eu faço? Vai ser os divisores, o número de divisores entre 1 e n é 2, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um acumulador. Vamos chamar ele de ND. Como que a gente inicializa o ND? 0. 0. Aí agora a gente vai fazer um laço, vamos usar o i, o laço mesmo vai dar o contador para a gente, em range n, certo? Então agora vamos fazer o div recebe i mais 1. Vamos verificar se o div divide n. Se o div divide n, a gente vai fazer o que agora? A gente vai atualizar o acumulador. Como é que a gente atualiza o acumulador nesse caso? ND igual a ND mais 1. Igual a ND. Beleza. Acabou. Agora eu quero só saber se o número é primo ou não. O que eu faço? Se ND for igual a 0, igual a 2, quer dizer,
Se ND for igual a 2, Ele é primo. primo. Se não, ele é composto. Tudo bem? Uhum, Tranquilo? tranquilo. Eu acho que tá de boa. Tá lá, ele está esperando um número. Que número que a gente pode ver se é primo? 45. Composto. Vamos lá? Fala um número aí que você acha que pode ser primo. 15.623. 15.623. Composto. Errou. Outro. 9.800 e... Não, aqui. Composto. Ó, o Alguém Pedro sugeriu aí? colocou no chat. Vamos ver. 9887. Primo, muito bem. Tá aí. Beleza? Ok. Agora, a última coisa que a gente vai fazer na aula de hoje é a seguinte. Nós vamos fazer um programa que ele lê um N, e ele imprime a soma dos números primos entre 1 e N. Certo? A soma dos números primos entre 1 e N. É isso que o nosso programa vai fazer, tá bom? Bem, nós vamos... Lembra disso aqui que a gente vai voltar a uma coisa parecida com essa daqui, mas a gente vai fazer de novo do zero. Ok? Vamos lá. Pedro, nós vamos pegar, lemos o N e a gente vai verificar a soma dos números que vai de 1 até N, tá bom? Agora, a gente vai ter que dar uma viajada. Primeiro, precisamos de um acumulador. Qual que é o acumulador? A gente vai chamar aqui. Soma? Soma. Eu inicializo com 0. 0. Vou fazer um laço. Só que aqui a gente tem um problema. Esse I é o cara que a gente tem que descobrir se ele é primo. Certo? Sim. Nós, da outra vez que a gente tinha feito de tal forma que o N era o cara que a gente queria saber se ele era primo. Agora, o cara que a gente quer saber se é primo é o I. Na verdade, vai ser esse contador aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar aqui sei lá, vamos chamar de X, que é o I mais 1, tá? Ele vai começar de 1, o X vai valer 1 até chegar em N, e eu tenho que descobrir se o X é primo. Mas a gente sabe, tendo um número, a gente sabe descobrir se ele é primo. Como é que a gente faz para descobrir se o número é primo? A gente cria um acumulador, a gente faz um laço que vai de 1 até esse número, no caso aqui ele vai de 0 até x menos 1. Eu pego o div, ele vai ser o j mais 1. Eu verifico se o x é divisível pelo div. Se ele for, eu incremento o acumulador. Eu saio do laço. Eu verifico se o acumulador, o MD, é igual a 2. Se ele for igual a 2, eu coloco no soma. Eu coloco o x no soma. Algumas pessoas, nesse momento, devem estar aprendendo a respiração. Porque é a primeira vez que a gente vê um laço dentro de outro laço. Mas não tem nenhum problema. A primeira coisa que você tem que perceber, você tem que concordar comigo, Pedro, que entre o 8 e o 14 é exatamente igual a gente tinha antes. Só que a gente trocou umas variáveis. Antes a gente estava trabalhando com I e N, agora a gente mudou para J e X. Concorda? Sim. O resto está igual. Então, esse trecho aqui, que vai do 8 até o 14, é exatamente o que a gente fez antes para descobrir se o número é primo ou não. A única coisa é a gente decidir o que vai fazer com essa informação. Descobrir que o número é primo, eu acumulo ele nesse acumulador que está aqui fora. Só que esse programa, ele já está bem mais sofisticado. Eu tenho dois laços. Os dois laços, eles têm contadores diferentes.
eles têm acumuladores diferentes. Eu tenho um acumulador que está aqui fora do laço, e tem um acumulador que está dentro do laço, certo? Esse acumulador que está dentro do laço aqui, o do 8, ele vai acumular o que está acontecendo da linha 9 até a linha 12. E aí depois eu confiro ele. Quando eu voltar aqui para executar de novo no laço, ele vai inicializar o acumulador de novo, o que está ok. Se eu coloco esse cara aqui do lado de fora, ele só vai inicializar o acumulador uma única vez. Agora aqui não, aqui ele inicializa o acumulador toda vez que ele executa o laço. Ele executa o laço uma vez, ele volta aqui, inicializa o acumulador, executa o laço de novo, volta aqui e vai inicializar o acumulador e assim por diante. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar, às vezes é sempre bom a gente saber o que está acontecendo. Eu vou colocar assim, ó, eu vou imprimir I, e aqui eu vou imprimir, eu vou imprimir aqui dentro, eu vou imprimir I e vou imprimir J, certo? Que são os dois contadores que eu tenho. Estou imprimindo o I e o J dentro do laço, do laço interno. Isso aí é outra coisa também, a gente chama isso de laço interno. São os dois laços, são laços aninhados, e o outro é o laço interno, tá bom? Só para vocês verem o que acontece. O que vai acontecer com os contadores? A única coisa que ele vai fazer aqui é imprimir os contadores, por enquanto. Eu vou colocar tipo 6. Olha lá. O 6. Primeiro ele vai colocar 0 e 0, depois 1 e 0. Ok? Isso, 1 e 0, 1 e 1. 2 e 0, 2 e 1, 2 e 2. 3 e 0, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3. 4 e 0, 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4, e assim por diante. Professor, Tá, oi? no chat o Pedro Arthur perguntou por que que o segundo contador é para X e não para N? Porque eu quero... Lembra que quando a gente estava calculando se o número era primo, onde é que o cara que eu queria calcular se o número era primo entrava? Você lembra? Era no for, que ia do i, do range de n. Mas agora, o cara que eu quero saber se o número é primo não é mais n. É o x. Certo? O x é o cara que eu quero saber se ele é primo. Então, por isso que o for que eu usava antes para descobrir se ele era primo, eu troquei o n pelo x. O n agora, ele está controlando quais são os números que eu quero conferir se são primos. Eu quero pegar todos os números, que vai de 1 até n, e verificar cada um deles se ele é primo. E só se ele for primo é que eu vou fazer a inclusão. Tudo bem? Adson, mas tipo... peraí, bom dia. Bom dia. Conferir os n primeiros números, você vai precisar fazer esse laço n vezes. Exato. E aonde que o x entra? Por que o x vai ser um laço com maior que o n, entendeu? Eu entendi em relação a, tipo, qual que é o número que eu quero conferir. Eu quero conferir o x, né, que é o i mais 1. Exato. Mas o laço não é, tipo, o número que vai dentro do range, não o número de vezes que isso vai acontecer? Exatamente. Mas eu quero saber se o x é primo. Como é que eu faço para descobrir se o x é primo? Se o x é primo, tá. Aí eu vou pegar e vou dividir o x pelo divisor, né? Exatamente. Mas quantos divisores você vai testar? Quantos divisores você vai testar para o x? Ah, tá. Me liguei. Entendi. Vamos imaginar que o n vale 1000. Menos. Vamos supor que o n vale 1000, certo? Uhum. Então, o x vai valer 1, vai valer 2, vai valer 3, tal. O n vale 1000. Mas aí agora você está com o x valendo 100. Quantos divisores você vai testar o 100? 100 divisores, não 1000. 100 divisores, não n, não 1000. 100 divisores. Entendi. O que você está falando, inclusive, pode ser que seja um outro problema, uma outra maneira de resolver. Não é obrigatoriamente x aqui. Eu entendi. Já muda a maneira que você aplicou. Exatamente. Contador, no caso. Nesse caso aqui, eu gostaria de verificar se todos os números entre 1 e x dividem x. Tá, beleza. É porque o n é o total e o x é naquele caso, né? Naquele momento. Exatamente. Perfeito, entendi. Obrigado, Watts. Vamos lá, vamos ver se funciona, né? Vamos ver se funciona.
Vou pegar 10. 10, se a gente pegar... Qual que é a resposta para 10? Alguém consegue chutar aí? Isso. Vai dar 12, 15, 17, certo? Então, vamos lá? Tá lá, beleza, tá funcionando. Tá bom? O que a gente tem aqui? Pedro, tá aí com a gente ainda? Sim. Vamos ler o programa? Linha 1, É a entrada. 3, 3 é o contador. Não, é o acumulador. ok. Linha 5, É o laço de repetição, um contador. começando com 0. E qual é o contador? É o X. Não, Não, o I. é o I. Depois linha 6, O X ele vai aumentar 1 do contador. exato. Linha 8, É a inicialização do contador de divisores. sim, mas a gente não chama de contador, né? Apesar de ser um contador, a gente não chama. Como é que a gente chama? Tá, beleza. O que ele vai ser? Não sei. Um acumulador também. Ah, tá. Beleza. E a linha 9? Calma, que aí eu travei. Ele vai ser o laço Uhum. para Mas conferir se Uhum. é Mas, divisor. então, mas como é que a gente chama esse laço mesmo? Esse tipo de laço aqui? Não sei. Laço aninhado. Ah, tá. Aninhado porque é um laço dentro de outro laço. Certo? Uhum. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. A gente já conseguiu... Eu vou parar a gravação aqui.